Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de um encontro físico que de fato ocorreu no ano de 1922, mas um encontro também no campo das ideias. E este encontro ao qual eu me refiro diz respeito ao encontro de dois grandes pensadores do século XX, o filósofo francês Henri Bergson e o pai da teoria da relatividade, Albert Einstein. O encontro entre um filósofo francês e um físico alemão. Encontro físico que ocorreu em 1922 e o encontro que também se deu no campo das ideias. Não poderia ser diferente, pois estamos nos referindo a um filósofo e a um físico. Ora, o tema que motivou este encontro não poderia ser outro. Uma vez que estamos falando de Albert Einstein, o tema que provocou este encontro gira em torno do tempo, ou da ideia do tempo. E, nesse sentido, estes dois grandes intelectuais se divergiam. Uma era a concepção de tempo de Albert Einstein, outra era a concepção de tempo de Henri Bergson. É sobre estes dois conceitos de tempo e o encontro que se deu entre esses dois grandes intelectuais do século XX e da história universal das ideias, do pensamento, que eu irei falar neste vídeo. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço, você já sabe, é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a vocês um pouco de filosofia, de ciência, de arte, de cultura, no sentido geral. Portanto, nos ajude divulgando este espaço, indicando este espaço a outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda bastante. Enfim, nos ajude levando este espaço a outras pessoas do teu convívio, a outras pessoas de tua roda de amizade, de teu círculo familiar, para que nós possamos levar ou compartilhar a um grupo cada vez maior as lições que aqui são apresentadas. Bem, Bergson e Albert Einstein se encontraram no ano de 1922 na França. Foi lá naquele ano, em 1922, que estes dois grandes intelectuais e dois prêmios Nobel, um no campo da física e outro no campo da literatura, se encontraram e ali ficou bastante evidente, naquele encontro ficou bastante claro o quanto que estes dois intelectuais eram atraídos pelo mesmo objeto, tinham um interesse em comum, o tempo, mas que sobre este objeto de interesse comum divergiam-se, distanciavam-se, digladiavam-se, não compartilhavam do mesmo conceito. Bergson tinha um conceito acerca do tempo que ia na contramão da ideia de tempo defendida por Albert Einstein. E acerca deste encontro, algumas considerações nós devemos tecer. Primeiro, você poderia estranhar o fato de que dois intelectuais de campos distintos, um das ciências exatas, a física, e outro da filosofia,
poderiam estabelecer entre si um diálogo bastante construtivo, um diálogo bastante provocativo. Mas isso de fato se deu. E sejamos bastante francos, sejamos bastante honestos com a história, não é a primeira vez que homens de letras se digladiam com homens de números, com homens das exatas. Ora, isto já havia ocorrido em outras ocasiões e ocorrerá em ocasiões posteriores a esta de 1922. Mas o curioso é que nós temos aqui dois intelectuais de campos distintos do conhecimento. Um das ciências exatas, a física, Albert Einstein, outro das letras, da filosofia, Henri Bergson, o pensador francês. Ora, Bergson, a fim de que nós já superemos esse estranhamento, embora Bergson tenha dedicado a sua vida à filosofia, na adolescência este pensador foi um prodígio no campo da matemática. Ora, Bergson foi um aluno brilhante na área da matemática, portanto nas ciências exatas. Tanto é que na sua adolescência, quando ainda estava lá no ensino médio, lá no liceu, Bergson ganhou um prêmio nacional por haver decifrado um dos problemas propostos pelo filósofo Blaise Pascal ao matemático amigo de Pascal, Pierre de Fermat. Olha, alguns de vocês talvez já saibam que entre Blaise Pascal e Pierre de Fermat houve uma troca de correspondência, houve um diálogo também intelectual, e vejam, Pascal, que também era bastante interessado por matemática, por física, enfim, pelas ciências exatas, se celebrizou pelo seu pensamento filosófico. Se dedicou, em grande medida, à produção filosófica. Mas mesmo sendo um intelectual muito ligado à filosofia, Blaise Pascal não deixou de se interessar pela matemática e estabeleceu com Pierre de Fermat, que era um matemático, um diálogo bastante construtivo, e diálogo este que deu origem a uma teoria matemática que é a teoria da probabilidade. Ora, o encontro ou o diálogo entre Pascal e Fermat deu origem à teoria da probabilidade. Ora, foi sobre um dos pontos levantados por Pascal a Fermat, pertinente à teoria da probabilidade, que Bergson se interessou e que chegou até mesmo a decifrar, fazendo jus a um prêmio numa competição nacional. Ora, este ponto, ou a teoria dos pontos, para sermos mais precisos, as discussões que Pascal e Fermat engendraram, gestaram, estas discussões orbitavam em torno da teoria dos pontos. E em que consistia esta teoria dos pontos? Bem, esta teoria dos pontos consistia num método de se chegar a uma probabilidade mais exata acerca dos riscos envolvendo jogos de azar. Pascal e Fermat se debruçaram diante das probabilidades inerentes aos jogos de azar, e a partir dessas probabilidades, eles propuseram
alguns caminhos que poderiam levar o indivíduo a alguns números ou algumas possibilidades com bastante precisão. Vejam, Pascal e Fermat partiam da seguinte situação hipotética. Dois jogadores que disputam, que competem entre si em torno de um jogo de azar, dois jogadores iniciam uma partida. No decorrer desta partida, ela é interrompida por razões as mais diversas. Os dois jogadores já pontuaram, inclusive um está à frente do outro. Ora, como chegar, como se afirmar de forma exata qual dos dois jogadores seria o campeão daquela partida que foi interrompida no meio, que foi interrompida ali no seu desdobrar? Qual daqueles jogadores seria o campeão daquela partida, sendo que ambos já pontuaram, um inclusive estava à frente do outro, mas ambos tinham chances claras de ganhar o jogo. Ora, é a partir destas possibilidades que Pascal e Fermat vão desenvolver uma teoria da probabilidade de forma muito exata e precisa. Teoria esta que, repito, parte dos pontos a serem ainda disputados por dois, que deveriam ser disputados por dois jogadores que tiveram que interromper uma partida no meio ou no início, enfim, isto pouco importa. Ora, Bergson se interessou por esta teoria dos pontos e aventou uma hipótese de solução que foi uma solução extremamente plausível e que lhe rendeu um prêmio numa competição nacional. Ora, estamos aqui, portanto, diante de um prodígio da matemática, de um jovem prodígio da matemática, Henri Bergson, mas que acabou se dedicando, sendo levado pela vida para a história, para a filosofia, fazendo história da filosofia no século XX. Mas Bergson era um indivíduo intelectual que, embora fosse um homem das letras, também tinha interesses e uma mente aberta para a matemática. E aqui eu acentuo este aspecto, este ponto. Por quê? Porque na mente de Bergson conviviam de forma harmoniosa a filosofia, a literatura e a matemática. Na mente de Henri Bergson conviviam de forma harmoniosa as humanas, mas também as exatas. Ora, e foi essa sua abertura para as exatas que levou Bergson a participar de um colóquio que a Sociedade de Filosofia Francesa promoveu em 1922 e que convidou o físico alemão Albert Einstein para, diante de uma comunidade constituída, diante de um auditório constituído por intelectuais, por filósofos e por outros pensadores de outras áreas. Foi por esta ocasião que Bergson teve o seu encontro físico com Albert Einstein. Ora, Bergson já havia participado de uma apresentação, de um colóquio de Einstein no dia anterior no Collège de France, e agora
estava presente de novo no auditório reunido para ouvir Einstein na Sociedade de Filosofia Francesa, isto em 1922. Ambos os intelectuais, Einstein e Bergson, já eram mundialmente conhecidos. Ora, Bergson já era uma figura globalmente conhecida, já era uma figura muito popular, por assim dizer. Tanto é que Bergson, numa palestra que ele deu na Universidade de Colômbia, gerou tanto entusiasmo, gerou uma euforia, um entusiasmo tão grande que uma anedota afirma que Bergson foi o primeiro homem a causar um congestionamento na Broadway, porque as pessoas se apinhavam na Universidade de Colômbia para ouvir a palestra dada pelo filósofo francês Henri Bergson. Henri Bergson, que inclusive ganharia o Prêmio Nobel de Literatura em 1927. Já era bastante conhecido em 1922. Ele era mais velho que Einstein e compareceu nas duas ocasiões em que Einstein esteve em Paris, em 1922, sendo que na segunda, ele, Bergson, embora insistisse em não fazer nenhuma pergunta a Einstein, foi instigado por um de seus alunos a intervir com algum questionamento. E Bergson assim o fez. Sua intervenção durou cerca de 20 minutos, mas a conclusão desta intervenção, deste posicionamento de Bergson, girou em torno da seguinte conclusão, ou do seguinte argumento. Ora, uma vez que a teoria da relatividade, pergunta esta que Bergson dirigiu a Albert Einstein, uma vez que a teoria da relatividade é uma teoria, ainda existe espaço na física para a filosofia. Ora, o que Bergson estava dizendo a Albert Einstein é que o fato da teoria da relatividade ser uma teoria, ela pertencia ao campo das ideias. E por pertencer ao campo das ideias, esta teoria, a física de Einstein, era receptiva à filosofia, porque a filosofia é, por natureza, o lugar das ideias, o plano das ideias, a esfera das ideias. Então, para Bergson, ainda havia na física, nesta física extremamente rigorosa, que tem uma linguagem própria, que tem conceitos muito abstratos, muito herméticos, muito complexos, Bergson ainda via nesta física um lugar para a filosofia, portanto, para o diálogo crítico, para o diálogo dialético, para a problematização crítica. Ora, e qual foi a réplica de Einstein à pergunta de Bergson? Ele, Einstein, que também já conhecia Bergson, já sabia de sua fama, se posicionou de forma enfática. O tempo dos filósofos não existe. Ora, esta foi a fala enfática, peremptória, concisa e bastante objetiva que Einstein dirigiu a Bergson. O tempo dos
filósofos não existe. O que Einstein estava dizendo a Bergson é que o tempo dos filósofos é tão abstrato, tão especulativo, tão contemplativo, que ele não tem nenhuma correspondência com a realidade ou com o tempo real. Bem, por mais simples que pareçam estes dois argumentos, estas duas falas, na verdade, o que o mundo estava presenciando ali em Paris em 1922 seria uma ruptura definitivamente entre as ciências exatas e as ciências ditas humanas. Entre as exatas e as humanas. Mais ainda, de forma mais precisa, uma ruptura definitiva entre a física, as ciências exatas, e a filosofia. Para Einstein, já não havia mais espaço para a filosofia no terreno das ciências. Ora, as ciências se apropriaram de um terreno, se apropriaram de um jardim, ali cultivaram as suas flores e fecharam aquele jardim para quaisquer outras formas de conhecimento. Ora, este embate entre Einstein e Bergson marca uma ruptura entre as ciências exatas e as ciências humanas. E esta ruptura resultou do embate entre dois pensadores acerca de um mesmo objeto que é do interesse da filosofia, mas também do interesse da física, do interesse das ciências exatas. E aqui estavam pressupostos duas concepções de tempo, dois conceitos de tempo que se diversificavam, que se rompiam, que iam por caminhos diferentes. O conceito de tempo proposto por Albert Einstein em sua teoria da relatividade e o conceito de tempo proposto por Bergson. Ora, mas de que forma estes dois conceitos eram dialéticos, se opunham ou se contrapunham? À medida que eles partiam de uma concepção de tempo que era bastante divergente. Ora, enquanto Bergson pensava o tempo como um dos aspectos da subjetividade humana, o tempo como algo qualitativo, inerente ao universo interior do indivíduo, Einstein pensava o tempo como uma categoria extremamente objetiva, matematizável, exata, mensurável e bastante precisa. Ora, Einstein pensava o tempo como um relojoeiro. Einstein pensava o tempo como algo fixo num calendário ou num relógio. O tempo para Einstein, que era inclusive uma outra dimensão do espaço, para Einstein, nós já sabemos, o tempo e o espaço não eram absolutamente distintos, e nesse sentido Einstein vai romper com a física clássica, a física newtoniana. Newton sim pensava o tempo e o espaço como duas substâncias distintas e portanto independentes entre si e portanto absolutas. Uma era a substância do tempo, outra era a substância do espaço para Newton. E ambas as substâncias, por serem substâncias, eram independentes. Não se correlacionavam.
eram autossuficientes. Einstein vai romper com a física clássica, a física newtoniana, partindo do pressuposto de que o tempo é uma dimensão do espaço e mais ainda extremamente dependente do espaço, haja vista que a curva do espaço também pressupõe a curva do tempo. Portanto, o tempo declina à medida que se declina também o espaço. É a chamada curva espaço-tempo proposta por Einstein. Ora, uma vez que o tempo é uma outra dimensão do espaço, logo, assim como o espaço, o tempo pode ser mensurado, o tempo pode ser objetificado, melhor dizendo, objetivado. O tempo pode ser pensado de forma precisa e exata. O tempo pertence à ordem da matemática. Ora, este conceito de tempo se contrapunha ao conceito de tempo de Bergson. Para Bergson, existe um conceito de tempo que é muito subjetivo e diz respeito ao indivíduo. Ora, uma vez que eu penso tempo, este tempo, desde as lembranças e memórias que ele evoca, até os meus compromissos, esta ideia de tempo está extremamente ligada à minha subjetividade, à minha interioridade. Tanto é que, diferentemente do tempo do relógio, o tempo objetivo, eu posso incidir sobre a minha noção de tempo juízos de valor, pois eu posso dizer que determinado tempo de minha vida foi bom ou mal, que o hoje está sendo bom ou está sendo ruim, que aquele determinado momento me trouxe alegria ou me trouxe tristeza. Veja, eu posso pensar o tempo a partir de valores, a partir de afirmações, a partir de vivências, de experiências, a partir de sentimentos, de emoções ou de paixões. Eu penso o tempo a partir do meu mundo interior. O tempo para mim só importa como um tempo que é vivido, como um tempo que é experienciado, como um tempo que se coloca como um elemento secundário a plenitude do meu ser, a plenitude da minha existência ao desdobrar da minha existência. E este tempo difere do tempo do relógio, do tempo do calendário, do tempo do matemático. Ora, eu olho para um relógio e eu posso simplesmente identificar nele as horas. Entretanto, eu não posso afirmar se esse tempo do relógio é um tempo bom ou ruim, é um tempo de alegria, um tempo de tristeza, porque o tempo do relógio é o tempo do ponteiro sobre um número. O tempo do calendário é o tempo do número sobre um mês, sobre um ano. Portanto, são noções de tempo objetivas. E esta objetividade do tempo que Einstein, como físico, defendia, esta objetividade matemática do tempo que um Einstein, como físico, defendia, é uma objetividade do tempo que escandalizava, por assim dizer, né? Escandalizava, entre aspas, um pensador como Henri Bergson, que viu o tempo como algo ligado à memória, de tal modo que o dia, a hora, o mês, o ano, tudo isso para ele era secundário, haja vista que o que há de mais forte em nossa experiência com o tempo são os acontecimentos que marcaram e vão marcando a nossa existência. Portanto, se para Einstein o tempo estava ligado ao espaço que é mensurável,
Para Bergson, o tempo está ligado à memória ou aos acontecimentos que são subjetivos. O que acontece em minha vida não acontece na sua. Se o dia de hoje é triste para mim, para você, de repente, está sendo um belo de um dia. Se ontem me trouxe momentos inesquecíveis, talvez para você o dia de ontem deve ter trazido momentos decepcionantes, frustrantes, enfim, a nossa relação com o tempo é uma relação muito pertinente à nossa interioridade, às nossas vivências, às nossas experiências. Portanto, a nossa concepção de tempo, segundo Bergson, é uma concepção de tempo qualitativa, porque nós podemos dizer que esse tempo foi bom ou ruim, foi alegre ou foi triste, foi feliz ou infaustoso, enfim, nós podemos conceber o tempo a partir das nossas vivências, de nossas experiências. E mais ainda, Bergson vai colocar ainda que o tempo do relógio, que o tempo que a gente identifica no relógio, para ser identificado, pressupõe lições, ensinamentos que se antepõem ao relógio. Por exemplo, para eu saber que o relógio marca 7 horas, eu tenho que saber identificar o número 7, o que o número 7 representa. Eu tenho que saber identificar o que o ponteiro ou os ponteiros no relógio representam. Portanto, eu tenho que evocar na minha memória as primeiras aulas que eu tive acerca do tempo matemático, do tempo do relógio, para afirmar com precisão as horas que o relógio marca, que o relógio está pontuando. Portanto, a noção do relógio aqui se torna, o relógio aqui se torna um elemento secundário, porque antes do relógio existem aspectos ligados ao tempo que pertencem à minha memória, aos meus ensinamentos, às minhas lições, aos meus aprendizados. E a concepção de tempo de Bergson vai um pouco mais longe, a ponto de identificar na física de Einstein uma concepção de tempo que é uma concepção extremamente cartesiana, extremamente mecanicista. Vejam, se o tempo que é válido é o tempo do relógio, logo não há uma distinção entre o meu eu, as minhas vivências, a minha interioridade, o meu universo subjetivo e o relógio. E a máquina chamada relógio. Não existe um tempo do indivíduo, não existe um ontem do indivíduo, não existe um hoje do indivíduo, não existirá um amanhã do indivíduo com todas as vivências que este ontem, hoje e amanhã promoverão a este indivíduo, pois o tempo real, o tempo exato, o tempo preciso é o tempo quantificável, é o tempo matematizável, é o tempo do relógio. Ora, se o tempo que se impõe à minha individualidade, ao meu universo interior, é o tempo do relógio, logo não há uma distinção entre o indivíduo e o relógio, o homem e a máquina. Recuamos ao cartesianismo, pois Descartes vai estabelecer uma identidade entre o homem e a máquina, entre o homem e a mecânica. Ora, esta concepção cartesiana, postulada lá no século XVII, é uma concepção que sobre a qual Einstein vai, por assim dizer, se emaranhar, se embaraçar, se enredar novamente. A concepção de tempo em Einstein,
redunda numa concepção de tempo cartesiana e, portanto, uma concepção de tempo filosófica. Ora, essas duas concepções de tempo marcam o coração, nos situam no coração da divergência entre Einstein e Bergson. Ora, Bergson vai dedicar um livro à teoria da relatividade. Ele vai escrever, depois deste encontro de 1922, Einstein e Bergson não se encontraram publicamente de novo, né, num colóquio como aquele promovido pela Academia de Filosofia de Paris, né? Ora, mas Bergson se manteve firme em suas convicções e não fez mais críticas públicas a Albert Einstein. Einstein, por sua vez, a terceiros criticava a concepção de tempo de Henri Bergson. Entretanto, Einstein leu o livro de Bergson, Duração e Simultaneidade, e afirmou: Bergson entendeu a teoria da relatividade. Ora, Einstein confessou que Duração e Simultaneidade de Bergson era um grande registro de um intelectual que tinha compreendido a teoria da relatividade, um filósofo que entendeu a mente de um físico, porque na mente deste filósofo não havia distinção entre física e filosofia, entre exatas e humanas, embora estas áreas tenham tomado caminhos distintos. Porém, e nesse aspecto eu insisto novamente, e já falei sobre isso em vídeos anteriores, em encontros anteriores, esta concepção para mim é uma concepção extremamente apequenada e medíocre. Essa separação entre exatas e humanas é uma separação extremamente pequena e medíocre. Ora, o indivíduo, e eu faço sempre essas ponderações aos meus alunos, quando nos fechamos nas humanas e dizemos que exatas não são a nossa praia, nós deixamos de exercitar, estimular áreas do nosso cérebro que são áreas extremamente importantes para o nosso raciocínio lógico, para o nosso raciocínio analítico, para a nossa compreensão mais precisa acerca das coisas. Nós simplesmente anulamos determinadas áreas do nosso cérebro e não mais as estimulamos e não mais as exercemos. Nós simplesmente matamos determinadas áreas de nosso cérebro que só são estimuladas por meio do contato com a matemática, com a física, com a química, portanto, com as ciências exatas. Portanto, nós devemos sim nos estimularmos ao exercício das exatas, por mais apaixonados que sejamos pelas letras ou pelas humanas, porque isso representa saúde ao nosso cérebro, saúde ao nosso raciocínio, saúde à nossa forma de pensar e ver as coisas. E esta é uma tese muito vigente na neurociência, muito vigente no pensamento neurocientífico de nosso tempo. Ora, em Bergson, Einstein talvez não, embora Einstein gostasse de filosofia, nós sabemos, Einstein gostava de Spinoza. Spinoza foi uma grande referência intelectual para Albert Einstein, mas aqui, muito mais em Bergson, que foi um prodígio da matemática na adolescência, se enveredou pelo caminho da filosofia e fez filosofia a vida inteira, mas ainda era capaz de compreender uma ciência que revolucionaria o século XX, a relatividade de Einstein, e ainda escrever um livro sobre ela, mostrando quanto que este camarada tinha uma mente dilatada, um cérebro dilatado para compreender
as diversas linguagens e que ele nos sirva de inspiração e de exemplo a nós que por conta dessas divisões tacanhas, medíocres, apequenadas, separamos exatas e humanas, fazemos uma opção por uma ou por outra e simplesmente abandonamos e declinamos aquela que não nos desperta não nos desperta maiores paixões. Isso é uma forma pequena de ver as coisas e, portanto, representa doença e suicídio intelectual. Ora, se somos apaixonados pelas humanas, busquemos nos apaixonar e nos enamorar pelas exatas e enfrentemo-las. Por quê? Porque fazendo isso, nós veremos o quanto que nosso cérebro será potencializado, estimulado, assolado e excitado. Um forte abraço a vocês. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu joia, faça um comentário, faça também o seu comentário acerca dessa distinção entre exatas e humanas, se isso possui alguma coerência, ou se você já quebrou isso na sua cabeça e hoje você consegue conviver perfeitamente com um raciocínio exato e com um raciocínio mais humanístico, um pensamento mais humanístico. Enfim, desça aí embaixo os teus comentários e não se esqueçam de divulgar o nosso espaço, de fazer a sua inscrição, se é que não fez, e em breve nós nos encontraremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.